Teste de emergência nos Estados Unidos para alarmes soarem na mesma hora por todo o país. Estranhamente, por coincidência, pelo menos é isso que a mídia quer que você acredite, o mesmo teste também foi realizado na Rússia. Ora, se os dois países não se entendem, vivem no arranca-rabo o tempo todo, por que ambos os governos inventam de fazer um teste quase que na mesma hora? Bom, a gente vai tentar entender nessa dica que veio do nosso querido irmão Johnson Michael. Fica aqui um abraço forte para ele. Eu recebi essa dica várias vezes durante a semana e finalmente resolvi fazer, né? Porque é muita coisa acontecendo. E é o seguinte, ó. O teste de emergência fez celulares dos Estados Unidos acionarem alarmes quase ao mesmo tempo na tarde de quarta-feira, dia 4/10 de 2023, por todo o país. O teste havia sido anunciado e estava marcado para as 14h20, no horário da costa leste americana, que aqui no Brasil vai dar o quê? 15h20, né? O horário de Brasília. No entanto, 2 minutos antes, os alarmes já haviam começado a soar. A Rússia também teve um teste de emergência similar por todo o país, também na quarta-feira. A operação nos Estados Unidos foi parte de um teste de segurança realizado pela Agência Federal de Gerenciamento de Emergências norte-americana, o FEMA, né? Na sigla em inglês. Eu vou traduzir aqui o teste, vou colocar aí a print, né, para você ver a mensagem que aparecia para eles, era essa aqui, né? E traduzindo ela é o seguinte: este é um teste do Sistema Nacional de Alerta de Emergência sem fio. O objetivo é manter e melhorar as capacidades de alerta e aviso em níveis federal, estadual, local, tribal e territorial e avaliar as capacidades de alerta e aviso público da nação. Nenhuma ação do público é necessária, dizia assim esse texto que você acabou de ver, meu nobre e querido irmão, né? E aí, isso aqui, né, deveria gerar, de fato, uma preocupação nas pessoas. Esses cidadãos deveriam, sem dúvida nenhuma, questionar por que fazer isso e mais, porque ao mesmo tempo da Rússia. Afinal de contas, repito, os países não se batem. E por que é que começam a fazer exatamente na mesma hora um teste dessa magnitude? E mais, né? Você já ouviu falar um monte dessa organização aí, né? Lembra dos caixões e tal, aquelas conspirações todas, né? Engraçado é que a gente via, e eu tinha vídeos aqui, não sei se tem ainda alguns, se alguns restaram, né? Mas a gente via aqueles caixões sendo transportados para lá e para cá, não tinha explicação para eles. A gente imaginava que logo logo iria muitas pessoas partir dessa para uma melhor, e realmente isso aconteceu, né? Então não era tão conspiração assim. E aqueles carros também tinham o símbolo do compasso. Vocês lembram daquela organização que tem um compassozinho? Também não vou falar mais do que isso, né? Infelizmente nós estamos nessa época, né? Não se pode fazer afirmações aqui de nada. Eu só estou puxando aqui da memória de vocês que acompanharam esses vídeos. Fica até difícil, eu sei que fica até chato, né, para quem está chegando agora, que não acompanhou essa época e não tinha despertado. Mas infelizmente, meus irmãos, muitas coisas, né, simplesmente se perderam e não dá mais para ser falada agora. É um cumprimento também das profecias, né, que falava inclusive que até a palavra de Deus, que está aí disponível há tanto tempo, né, para todos, ela também vai ficar escassa no fim dos tempos. E eu não acho que é porque as Bíblias vão sumir de fato, mas é porque elas serão proibidas de acordo com a evolução progressista que está aí, que você está vendo, né? Diversos textos hoje já não podem mais ser interpretados. Você não vai ver nenhum padre ou pastor explicando do jeitinho que está ali. Ele vai pular, ele vai preferir não falar do assunto ou até distorcer, como muitos têm feito. O próprio Papa, inclusive, tem feito isso agora, né? Não usando mais a Bíblia como parâmetro, ele mesmo criando a divindade nele próprio e mudando as leis de Deus. É o fim, meus irmãos, é pelo menos o início das dores, a gente tem certeza disso, né? Então veja, aqui deveria ter uma repercussão, né? As pessoas começarem a se perguntar do porquê isso acontece justamente na mesma hora por essa instituição que tem muito a explicar, né? Como é que ela adivinhou o mal terrível que ia vir, nunca explicaram. E aí, ao invés de tudo isso, né, de gerar uma repercussão, de paralisar mesmo o mundo, até que se desse uma resposta plausível, o que é que as pessoas vão fazer, família? Inclusive lá no X, né? Que esse é outro ponto. A grande mídia, G1, UOL, estão boicotando o Twitter, né? E tentando fazer os usuários usar o X, né? Que é o antigo Twitter. Por quê? Porque eles odeiam Elon Musk e as posições que Elon Musk tem tomado, que parecem ser a favor da população. Eu realmente não confio nele. Mas ele tem feito várias coisas interessantes, como dar um pouco mais de liberdade, né? Manter o equilíbrio das coisas, porque o que estão se criando agora é privilégio, você sabe.
né? Uma nação justa, isso eu vou deixar para falar em outro vídeo mais específico sobre isso, né? Mas, resumindo aqui, uma nação justa ela dá direitos iguais aos cidadãos, independente de quem seja, né? Mas o que eles querem não é isso, eles querem vantagens, eles querem privilégio, eles trabalham para isso, né? Então, como o Elon Musk tem mantido as regras igualitárias no Twitter, então eles têm feito de tudo para que as pessoas migrem para o antigo Twitter, que agora é o X, né? É o X. E lá você vê a mentalidade que tá as pessoas, porque o que elas postaram, né? A preocupação delas foi fazer memes, meus irmãos. Pasme, porque foi fazer memes. Eu vou colocar aqui os que dá para você ver, né? E aí você me diga, meu irmão, como é que a gente pode viver em uma sociedade dessa e ter esperança de que as coisas vão melhorar. Vão melhorar só se for para pior. Sinceramente, meus irmãos, então não é melhor. Se melhora para pior, não é melhora. Vamos ver aqui algumas imbecilidades que, veja-se, um país de primeiro mundo. Né? As pessoas não se perguntaram o que é essa terrível coincidência, o que isso realmente significa. Talvez um teatro das tesouras? É tudo um grande teatro pra gente ver? Ninguém fez essa pergunta. As pessoas se preocuparam em fazer isso aqui. Hello, big one. Olha, família, para comentar isso aqui não vai ser eu prefiro trazer um dos maiores filósofos que já pisaram no mundo, né? Que é esse cara aqui, e ele disse uma certa vez, e para mim faz todo sentido agora. Acho que é muito difícil amar os inimigos. Mas amar os idiotas é quase impossível. O que será que ele quis dizer, hein? Grande Seu Madruga, né, meus irmãos? É isso, né? Se é difícil a gente amar os inimigos, os idiotas de fato é impossível, meus irmãos. E a gente está numa sociedade, né, numa geração totalmente idiotizada, né? É uma geração que não consegue hoje nem decidir, né, nem entender se faz xixi em pé ou sentado. Então eu não vou ficar aqui iludido. Eu queria muito dizer para vocês, família, agora vai, o negócio tá indo, mas não. Com essa turma que tá aí, e principalmente com muitos de nós ficando velho, eu fico olhando pra mim mesmo. Esse ano que vem, se Deus permitir, eu vou fazer 40 anos de idade, família. Eu tô com 39, né? Ou seja, a gente tá envelhecendo. A nossa geração, anos 80, né? Anos 90, a gente tá envelhecendo. Ou seja, daqui a pouco, os principais cargos, os prefeitos das cidades vão ser todos dessa geração aí, né? Médicos. E isso é o maior medo que eu tenho hoje de continuar no Brasil. Porque a coisa aqui tá muito avançada. Você quando fala, por exemplo, em direitos coloridos, o Brasil é um dos países mais avançados no mundo nisso, ou seja, em criar privilégio para certos grupos de pessoas. E o que eu defendo é a igualdade, eu acho que todo ser humano é igual. Se você cria uma lei, agressão, por exemplo, você agredir alguém é crime. Não interessa se é homem, se é mulher, não interessa. Foi agredido, isso é crime, independente de quem você for e contra quem você tiver feito, você vai pagar a pena. Você tem que ser punido, porque você foi um agressor, né? Mas quando você coloca, olha, se a pessoa que for agredida, ela for assim, ela se identificar assim, aí o crime passa a ser pior. Então você passa a desmerecer o outro, né? Que também foi agredido, mas por ele não se enquadrar naquele grupo de pessoas, então, nele, se você fizer a mesma coisa contra ele, a punição é menor. Ou seja, o valor dele, então, para o Estado é menor. A lógica é essa. Então isso está sendo feito o tempo todo, na nossa cara, não de forma democrática, mas vocês sabem bem como é que está agindo aqui, na força da canetada, por pessoas que não foram colocadas ali para isso. E, em contrapartida, estamos vendo aqui um grande exemplo, né, no maior ainda, né, a maior potência do mundo ainda, né, tá caindo, mas ainda é. E você vê essa tamanha alienação, essa falta de inteligência, o pessoal totalmente bitolado, literalmente, como a gente vê aqui, né, coisas fúteis sendo levadas a sério, gerando grandes discussões e debates, enquanto coisas realmente sérias sendo levadas assim, no meme, na base da brincadeira, motivo para rir, né? E aqueles que estão no controle, meus irmãos, da situação, aqueles que realmente estão lá no topo, estão se sentindo muito e muito confortável. Por quê? Porque não são questionados, eles não precisam estar aqui planejando uma grande explicação. A verdade é que hoje, assim como é dito em Matrix, né, algumas pessoas estão tão enfinhadas dentro do sistema, tão dominadas por ele, viciadas naquilo, que elas não só não querem despertar, como ainda por cima vão lutar com unhas e dentes para manter o sistema. É o que você vê hoje.
Se a gente parar pra pensar, meu irmão, dizer assim, olha, a gente tem como fazer alguma coisa, a gente tem aqui, a gente tem um plano, a gente tem um apoio, vamos imaginar essa hipótese hipotética, que na verdade é que não tem nada, né? A verdade é essa. Mas vamos imaginar que tivesse, sei lá, todos nós fôssemos os Rambos, a gente tem condição de fazer alguma coisa. Pronto. Se você chegasse pro cidadão comum, né, que eles mesmos chamam de gado, e perguntasse, olha, a gente vai agir, mas aí você vai ficar um tempo sem um GPS, só sem um GPS, não vai ter GPS aí, sei lá, por tempo indeterminado, talvez 1 ano, 2, 5, 6 meses, não sei, a gente sabe que vai, né, quando a gente agir aqui, vai ficar sem GPS o mundo. Meu amigo, esse cara ia ser o primeiro a te atacar, o primeiro a te denunciar, o primeiro a ser contra você, porque você está falando de tirar um recurso que o sistema proporciona a ele a um alto preço, ou seja, o fim inclusive até da privacidade dele, né? Mas por ele já está dependente desse sistema, ele não vê problema nenhum em todos os outros pontos negativos, ele passa a ser contra você de corpo e alma. E o sistema tem feito isso. Por exemplo, hoje, né, naquele aplicativo do Gov, se você tiver ali no alto nível, que são 3 níveis, né? Eu acho que o nível máximo é ouro. Se você tiver ali habilitação, registrar suas contas bancárias, todos esses trâmites legais, né, no aplicativo do Gov, você consegue, meu amigo, fazer uma transferência de um carro para outra pessoa sem nem precisar ir lá. Nem precisa vistoria, você consegue fazer. Já se você não tiver, aí é aquela agonia de sempre. Você tem que ir lá no Detran, marcar, se brincar, você vai precisar até de despachante, né? Tem que ir em cartório, aquela coisa chata. Então, esse tipo de coisa para aqueles como nós que sabemos o que gera, né? Quer dizer, não, eu não vou aderir a isso. Muita gente vai dizer, velho, já que tu não tem o sistema, eu vou comprar de fulano, porque fulano é mais rápido, porque fulano é prático. E aí, meus irmãos, nós literalmente vamos ficando para trás, simplesmente por não querer esse tipo de coisa. É o que acontece lá, tem passado uma propaganda do Brasil Paralelo mesmo, mostrando lá, né, na China, a pontuação social. Se você não tiver determinada pontuação, você nem pode ter certos empregos. É o que eu falei pra você, se você não tiver, você nem vai poder visitar outros lugares quando isso for globalizado. Então a gente tem avisado isso, mas um bando de idiotas egocêntricos, né? Não, esses caras aí falam demais, é tudo teoria, e as coisas vão acontecendo e eles pensam que reconhecem, jamais, né? Continua mantendo a mesma postura, faz de conta que a gente nem existe, porque assim eles podem continuar pousando de intelectuais que na verdade não sabem de nada. Você vê apoiando gado, e o resultado tá aí, né? Uma gadice total. É isso, meus irmãos, é o máximo que eu posso fazer aqui. Eu já tenho feito vídeos bem polêmicos esses dias e tô vendo a hora até de eu tomar outro strike. E eu tenho medido palavras, né? Tenho feito de tudo para manter aqui o canal nas regras, né? Mas que não é fácil, vocês devem imaginar a batalha intelectual que é travada para se manter um conteúdo desse. Então, meus irmãos, é isso. Eu peço que você que entende compartilhe, mostre para mais pessoas enquanto isso é possível, porque a informação ela tende a sumir, né? Vai ser aquela história, como eu também já fiz vídeos aí, foi ridículo as visualizações, onde o título, se eu não me engano, era "Eu deixo você falar desde que seja a minha versão", né? E nesse vídeo eu abordo um pouco dessa nova lei que está aí, né? Dessa ordem que está aí. Você pode falar o que você quiser, desde que seja para apoiar as versões oficiais que estão aí, os consensos, né? Se você não concorda, pensa diferente, então o seu conteúdo é tratado como conteúdo nocivo, perigoso e etc. Fazer o que, né, meus irmãos? É isso. Chegamos a esses tempos. Que Deus proteja cada um de vocês, a família de vocês. Quem puder se tornar membro, faça isso, ajuda o canal. Quem não puder, Davi, tô quebrado. Meu irmão, deixa o like, compartilha, ajuda tanto como quem se torna membro. Os membros, inclusive, nem tem qualquer benefício aqui no canal. Eu trato todos iguais de fato mesmo. Eu até penso em lançar algum conteúdo exclusivo, mas no momento eu não tenho tempo, família, de verdade mesmo. Então todos os membros, meus irmãos, quando vocês vê aí o pessoal com aquelas carinhas, né, os emojis aqui do canal, dá um like no comentário da pessoa, agradece, porque esses membros estão fazendo de coração, eles não têm qualquer regalias. É só mesmo pelo bom coração que eles têm de tentar ajudar o canal e fazer com que esse tipo de conteúdo, financiar esse tipo de conteúdo. Então, meus irmãos, a gente pode fazer isso, né? A gente às vezes não pode, não posso me tornar um membro, mas pode, né, dar um likezinho, dar uma força àquela pessoa, incentivar aquela pessoa que já tá, né? Que eu considero essas pessoas guiadas por Deus, sinceramente, eu penso isso. Não só eles, como vocês também que comentam, que estão aqui sempre, todos guiados, meus irmãos. Eu agradeço cada um de vocês e juntos a gente vai tentando aqui fazer um bom trabalho. É isso, fique com Deus, agora sim, fui!